Fala, gurizada, como é que vocês estão? Hoje o vídeo vai ser um tutorial sobre gerenciadores de senha. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque direto a gente está trazendo notícias sobre vazamentos e invasões, e muitas vezes as contas de indivíduos que são invadidas nesse tipo de vazamento tem a ver com o mau gerenciamento que se faz das senhas. E eu acho que é bom a gente aprender sobre essa questão que é a segurança digital pessoal, porque tem algumas práticas muito fáceis e que se a gente for disciplinado e fizer elas todo dia, não dá nenhum esforço a mais, mas a gente consegue muito mais segurança do que a gente teria, né, se a gente não fizesse. Então hoje nós vamos introduzir o conceito de gerenciadores de senha, mostrar mais ou menos como vocês podem usar isso de uma maneira efetiva, sem entrar muito nas partes mais técnicas e difíceis. Depois vocês podem, né, estudar e descobrir sozinhos isso, e eu vou falar da ferramenta KeePass XC, que é a que eu uso, mas também vou falar o nome de outras que vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem usar outras, beleza? Então é isso aí, nós somos o canal Tecnologia e Classe, falando sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Se quiser apoiar, tem os links tudo ali embaixo, mas vamos logo pro tutorial, beleza? Então saca só essa introdução que eu escrevi aqui, pessoal. Senhas e códigos secretos já são basicamente sinônimo com o nosso mundinho digital conectado, e o bom gerenciamento delas é vital para que consigamos manter nossos dados seguros. E o tema principal desse vídeo é que boas práticas de segurança e gestão das suas senhas, elas podem elevar o nível de segurança de vocês virtualmente zero até um nível bastante aceitável, onde vocês vão estar resistindo à maior parte dos ataques e golpes que vocês podem estar sofrendo, tirando, né, alguns muito elaborados, alguns que têm a ver com coisas muito difíceis que vão pegar todo mundo, mas o que eu tô querendo dizer é que vocês podem se proteger da maioria das coisas usando essas técnicas aqui. E daí, para vocês entenderem a importância disso, eu vou falar das más práticas de gerenciamento de senhas, tá? E se vocês fazem alguma delas aí, por favor, não digam nos comentários para as pessoas não visarem vocês. Mas as más práticas são o quê? Não usar senhas, né? Então, todas as suas coisas, nenhuma coisa está protegida por segredos, elas estão totalmente abertas. Eu espero que vocês não façam isso. Anotar as senhas de vocês, tanto no bloco de notas da vida real, né, numa folhinha de papel, ou num bloco de notas do computador, num arquivo aberto do computador. Também não é uma boa prática, porque, né, é óbvio, se alguém achar esses arquivos, pode entrar dentro de todas as suas contas. Reusar as senhas, tá? Ou seja, usar a mesma senha em serviços diferentes ou senhas muito parecidas em serviços diferentes. Isso é o que permite um ataque que o pessoal chama às vezes de credential stuffing, mas que vocês podem entender como vazou a senha de um serviço, digamos, vazou a senha do Yahoo, e daí é a mesma senha do Google, e daí a pessoa usa, né, o nome de usuário do Yahoo, a senha do Yahoo, e era o mesmo nome de usuário, a mesma senha no Google. Esse aparentemente foi o ataque que permitiu o pessoal entrar lá no sistema da Defesa Civil e mandar aquela mensagem lá, a misantropia. Era o vazamento de outro serviço, algum outro lugar, que tinha os dados dessas pessoas que tinham cadastro no sistema da Defesa Civil, e daí o nome e o e-mail era o mesmo, né? E então o invasor pôde invadir esse sistema, na realidade, apenas usando as credenciais válidas das pessoas, porque elas estavam reusando as suas senhas em outros serviços. E outra coisa também é as senhas serem fracas e previsíveis. Fracas no sentido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se vocês procurarem na internet listas das 100 senhas mais comuns, procurem aí depois, né, no mecanismo de busca favorito de vocês. E vocês vão ver que provavelmente vocês sabiam várias dessas senhas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá, mas também tem password, né? Tem senha, tem por país essas listas também. Então vocês podem ver 100 senhas mais comuns no Brasil. E as previsíveis também é, por exemplo, nome da sua mãe, nome do seu cachorro, data do seu nascimento, data do casamento, todas essas coisas, se vocês colocarem nas suas senhas, é muito fácil de prever, né? O pessoal comunista aí que tá assistindo, é tipo assim, Lenin 1917, se essa é a sua senha, eu já hackei vocês, entendeu? Então, essas são más práticas. Se vocês estiverem fazendo isso, vocês não estão seguros de verdade. Só que isso, né, cria um outro problema, que eu sei que vocês já devem estar pensando, que é assim, tá, ok, eu tenho que criar senhas grandes, que não são previsíveis, eu não posso reusar senhas, eu não posso anotar elas. Como é que eu vou lembrar de todo esse tipo de senha? Não vai dar pra fazer isso, né? E daí nessa coisa das pessoas acharem que não vão conseguir, que não vai ser proveitoso ter tantas senhas, elas basicamente chegam à conclusão, não dá pra ter segurança, esquece essa merda, né? Só que esse vídeo todo vai mostrar pra vocês que os gerenciadores de senha resolvem esse problema, né? Então é mais ou menos assim, você não precisa lembrar suas senhas, apresentando gerenciadores de senha. Então o que são os gerenciadores de senha, beleza?
Eles são um banco de dados das suas senhas, só que ele é um banco de dados criptografado com uma senha mestra, tá? Às vezes com uma senha mestra e às vezes com um arquivo de chave junto. Daí você precisa ter um arquivo e a senha para desbloquear ele. Dá para vocês, inclusive, usarem aquelas chaves físicas, que é um pendrive com a chavezinha de vocês. Eu não vou mostrar como é que faz isso, é uma prática que eu não uso também, mas só para dizer que dá para fazer isso. Eles geralmente já incluem um gerador de senhas lá, que vai gerar uma senha que vai ser longa e complexa e que você não precisa lembrar porque ela está guardada dentro do gerador de senhas. Eles geralmente têm a funcionalidade de detectar os sites e autodigitar as senhas para que vocês não precisam digitar a senha que é longa e complexa. E a detecção de sites é muito útil também para ele notar se vocês estão entrando dentro do site. Por exemplo, digamos que vocês queriam entrar google.com, mas ao invés do L no Google tem um I maiúsculo. Aí alguns gerenciadores de senha dizem assim, ó, você pediu para digitar a senha do Google aqui, mas você não estava no google.com. E por vezes eles também têm integrado a funcionalidade de autenticação de 2 fatores. Nós vamos falar um pouco disso aqui mais pro final. E daí, assim, esse é o conceito do gerenciador de senha. Tem vários por aí, e usar qualquer um deles, desde que ele seja relativamente seguro, já vai ser uma boa prática para vocês. Tudo que eu vou ensinar aqui não depende do gerenciador de senhas. O que eu uso, o que eu gosto, é um que se chama KeePass, tá? O KeePass, na realidade, como ele é um projeto aberto, ele é uma família de várias implementações diferentes dele, mas o que eu uso é o KeePass XC, que eu instalo diretamente dos repositórios da minha distribuição Linux, mas daí também eu vou deixar o site aqui dele para vocês, aqui, ó, aqui embaixo. Daí vocês podem achar os métodos para instalar no sistema operacional de vocês. E vocês também podem, né, instalar ele no Android. Eu instalo ele pelo F-Droid no Android, já falei da loja de aplicativos abertos F-Droid algumas vezes. E eu vou demonstrar ele aqui para vocês, mostrar um pouco. O KeePass, ele não tem uma funcionalidade que é muito boa e que as pessoas gostam bastante, que é a sincronização automática desse banco de dados usando um servidor, tá? O banco de dados do KeePass XC fica na tua máquina e tu mesmo tem que fazer a sincronização, ou seja, se tu quer usar num outro computador, tu vai ter que pegar e copiar ele para esse outro computador e manter esses bancos sincronizados, tá? Se tu quer usar no celular, tu vai ter que copiar pro celular. Eu faço isso de uma maneira que é relativamente simples, que é usando um desses sistemas de sincronização, por exemplo, o Nextcloud, né? Eu já tenho um vídeo falando como instalar o Nextcloud para vocês, mas se vocês preferirem uma ferramenta que já tem isso, que também é uma ferramenta aberta, mas que daí oferece para vocês um serviço de hospedagem, tem o Bitwarden, tá? O Bitwarden é uma ferramenta bem boa, as funcionalidades deles são relativamente parecidas, né? Às vezes um vai ter uma coisa que o outro não tem e tal, mas se vocês estiverem procurando um projeto que tenha sincronização automática, pode usar o Bitwarden, ele tem também no navegador, ele tem plugins também que fazem integração com o Firefox, Chrome, essas coisas assim. E ele também é legal se vocês quiserem trabalhar com uma equipe de várias pessoas que está gerenciando as senhas, tá? Mas enfim, vamos falar sobre o KeePass XC. Eu vou mostrar para vocês as funcionalidades simples que eles têm, tá? Então eu vou dizer o que eu vou fazer e eu vou fazer aqui para vocês, ó. Eu vou criar um novo banco de senhas, eu vou criar uma senha de um serviço novo e fazer ele gerar essa senha automaticamente para mim e eu vou digitar essa senha no serviço, beleza? Então, por exemplo, eu tô nesse meu site aqui que é o Musical Artifacts, né? Eu vou criar uma conta nova, então eu vou clicar em Registre-se. E daí nós temos aqui nessa telinha o seu apelido, o seu e-mail, a sua senha e essa confirmação de senha. Vamos abrir o KeePass XC agora. Essa aqui é a interface do KeePass, tá? Bem roots ela. E daí nós vamos criar um novo banco de dados aqui, New Database. E ele já vai pedir para a gente criar uma nova senha mestra para ele. Então, esse aqui é o passo mais importante. Vocês têm que criar uma senha mestra que ela seja grande, complexa, mas que vocês consigam lembrar dela. A moral toda, tá, pessoal, é que uma senha que só tem números ou que só tem letras, principalmente se for só letras minúsculas ou só letras maiúsculas, que não tiver nenhum símbolo, ela vai ser muito fácil de quebrar, principalmente se ela for pequena. Quanto maior uma senha for ficando, mais impossível fica ela de quebrar. Então, ou vocês podem criar uma senha, sei lá, com uns 12, 15 caracteres, que mistura maiúsculo, minúsculo, símbolos, ou vocês podem criar uma senha, por exemplo, que é uma frase gigante, tá? Isso aqui é uma tática que existe. Então, digamos que vocês criam uma frase, vamos criar uma frase assim, ó. O meu cachorro comeu a minha senha, tá? Então, olha só. Essa frase aqui tem quantas letras?
32 caracteres, tá? Isso aqui é uma senha difícil de quebrar mesmo. Claro, não digam no vídeo do YouTube para todos os seus inscritos qual é a senha de vocês, né? Não usem. Aqui ele deixa vocês usarem um arquivo de chave, tá? E vocês podem criar um arquivo de chave que daí vocês poderiam, por exemplo, né, ter ainda isso guardado num pendrive, alguma coisa diferente. Nós não vamos usar um arquivo de chave aqui para vocês. Aí nós criamos um banco de dados novo, tá? Aí aqui nesse banco de dados a gente vem aqui nesse coisa que é para criar uma nova entrada. E daí a gente diz aqui, ó, Musical Artifacts, é o name do site que a gente está tentando criar. Aí vamos criar uma conta aqui que a gente vai dizer que o nosso apelido vai ser Test Key Pass, tá? O nosso e-mail vai ser testkeypass@tecnologiaeclasse.com.br. E daí ele vai pedir para a gente criar uma senha, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui, o nosso usuário é testkeypass@tecnologiaeclasse.com.br. A gente bota o nosso usuário aqui também e a senha. Aí vocês vão pensar, eu tenho que criar uma senha. Não, ele gera a senha para vocês, tá? Vocês vêm aqui no gerador de senha. Ele tem aqui a senha que ele tá gerando, ó, ele vai mostrar para vocês. E daí vocês podem dizer aqui, ó, eu quero que ele tenha símbolos também junto. Eu quero que ele tenha números, eu quero que ele tenha letras maiúsculas. Ele tem essa coisa aqui, ó. Tenha certeza de que ele vai ter caracteres de todos os grupos e vocês podem dizer o tamanho, inclusive, ó. Daí vocês podem dizer assim, ó, uma senha de 24 caracteres com símbolos, com letras maiúsculas, com letras minúsculas. Aí vocês aceitam aqui. Aí ele gerou a senha para vocês. Aí, a princípio, tá pronto, tá? Vocês poderiam botar o URL do site aqui também, que vocês podem pegar aqui. Que daí ele pode verificar para vocês, se vocês estiverem usando uma extensão de navegador que integra com isso, e daí vocês apertam OK. Aí agora vocês têm aqui um Musical Artifacts. Aí o que vocês podem fazer, tem duas maneiras, tá? Ele tem o autodigitar para vocês, que geralmente eu não uso, e eu já vou falar por quê, mas vocês podem fazer Ctrl+C aqui, ou Copy Passwords, tá? E vocês vêm aqui, Copy Password, e daí vocês colam ela aqui. E daí eu clico aqui em registrar-se. E daí agora eu me registrei no site, tem um usuário novo. Vamos sair, né? E vamos clicar aqui em entrar. Aí agora a gente pode vir aqui e a gente pode fazer aqui, por exemplo, ó, copiar o nome do usuário, que é Ctrl+B, e copiar senha, Ctrl+C. E a gente clica em entrar. Daí a gente entrou. Ele tem uma opção, tá? Que você pode apertar, eu vou mostrar aqui em cima. Você pode apertar Ctrl+V, que é o Perform Autotype. Daí o que ele faz é que ele minimiza a janela do KeyPass e ele, na janela que está embaixo, digita o usuário e a senha. Eu não gosto tanto de fazer isso, porque se você tiver com a janela errada embaixo, ele vai digitar na janela errada, tá? Esse tipo de auto-integração, de auto-preenchimento é legal se vocês tiverem, tem plugin para o navegador, esse tipo de coisa, mas eu sou muito roots, tá? Eu basicamente só uso com Ctrl+C, Ctrl+V, até porque vocês vão ver que não é sempre que os serviços estão pedindo senhas para vocês, não é todo dia que vocês têm que entrar senhas. Então eu prefiro, né, ter total controle, saber quais senhas tem ali, como é que eu tô digitando elas. Mas então, esse exemplo muito simples de como a gente cria um novo serviço e cria uma nova senha, como a gente gera uma senha automática. Tem várias outras opções, tá? Quando vocês começarem a gerar várias senhas aqui, vocês podem começar a fazer assim, ó, adicionar novo grupo, e daí vocês podem chamar aqui, por exemplo, redes sociais. E daí você tem um grupo redes sociais agora, você pode botar adicionar novo grupo, e-mails, adicionar novo grupo, jogos online. E daí vocês podem se organizar assim, depende da maneira como vocês querem organizar. Aqui nas ferramentas e settings, ele também tem em português, né, mas é que o meu tá em inglês aqui. Eu recomendo vocês darem uma explorada nisso aqui. Eles têm coisas como, por exemplo, assim, ó, limpar o clipboard, né, a área de copiar e colar a cada 10 segundos para tua senha não ficar para sempre ali. Fechar o banco de dados depois de uma inatividade de, geralmente eu boto aqui, sei lá, 10 minutos. Tem essa opção aqui, sempre perguntar antes de fazer o digitar automático. Então, eu recomendo vocês darem uma olhada nessas opções de segurança aqui para tentarem ficar o mais seguro possível, beleza? Assim, uma coisa que eu quase esqueci, porque eu criei um banco de dados novos aqui, depois que vocês fecharem o programa, ele vai pedir para vocês salvarem ele em algum lugar, porque é a primeira vez que eu criei um banco de dados, né? Daí vocês guardem ele num lugar que vocês sabem onde é que vai estar e que vocês possam fazer o backup dele, que eu já vou falar sobre isso mais tarde, beleza? Mas assim, eu mostrei a funcionalidade para vocês, eu mostrei o programinha, tá? Eu sei que o negócio pode parecer meio arcano, tá? Mas para mim, a maneira mais fácil de se familiarizar é assim.
Usa ele em todos os novos serviços que vocês forem se cadastrar e coloca, né, o usuário e a senha nele. Vocês também podem botar a URL do serviço para vocês não se perderem. Escrevam o nome direitinho para vocês ficarem bem organizados. Não tentem pensar na senha para os serviços. Usa o gerador de senha interno deles e gera uma senha com complexidade alta. Ele vai digitar a senha para vocês com o Ctrl+C ali ou com o Ctrl+V, tá? Então, vocês não precisam lembrar das senhas. Toda nova senha que vocês precisarem trocar ou renovar, esquecer a senha, o serviço pediu para vocês trocarem a senha, já taca ela no gerenciador de senhas. Daí vocês vão fazendo essa migração aos poucos, né? Não precisa parar o seu dia e pensar assim, nossa, tem que migrar centenas de senhas. Usa ele todos os dias para se acostumar com o processo e ter sempre em mente a senha mestra. Isso aqui eu acho que é a parte mais difícil, porque se vocês não tiverem essa disciplina de usar ele, cadastrar os serviços, todo dia tá exercitando a senha mestra, tem o perigo de vocês só esquecerem qual é a senha, de vocês só perderem o lugar onde está o arquivo. Vocês têm que ter essa disciplina de usar esse serviço. E também, como vocês viram, tem um campo de notas em todo site ou serviço que vocês criam ali, e daí se tiver uma coisa para lembrar, tipo assim, esse serviço aqui, a senha tem tal problema, esse aqui eu preciso cadastrar tal coisa, esse aqui tem tal coisa com a autenticação de 2 fatores, vocês podem botar notas para vocês mesmos, para vocês lembrarem do que está acontecendo. E daí agora que vocês têm a ferramenta, eu expliquei para vocês por que é interessante usar a ferramenta, eu vou falar algumas boas práticas para vocês fazerem melhor uso disso, tá? Não compartilhem e nem esqueçam a sua senha mestra. Eu sei, parece que é a terceira vez que já estou falando isso, mas é a senha mestra. Ela é agora 10 vezes mais importante do que cada uma das senhas que vocês usavam, porque vocês vão ter que usar ela para desbloquear todas as outras, tá? Vocês vão ter que ter, se vocês usarem o KeePass, tá? Um backup do seu arquivo KDBX, que é o banco de dados das suas senhas. E um backup da sua chave também, se vocês estiverem usando um arquivo chave. Que nem eu disse, eu uso o Nextcloud. Então já faz um tempinho, nós até falamos aqui no canal, tem um vídeo sobre o Nextcloud, que eu estou sincronizando meus arquivos com o meu Home Lab e com os meus computadores. Então, basicamente, eu uso o aplicativo do Nextcloud, que faz a sincronia automática de alguns arquivos. Mesma coisa que o Dropbox, mesma coisa que o OneDrive. Eu acho que o Drive tem isso também. Tem um software aberto que é o SyncThing. E eu boto alguns arquivos importantes. Esse é um dos arquivos importantes que eu coloco lá. Então, todo computador meu que está sincronizando os arquivos, ele já recebe uma cópia das minhas senhas que está sempre sincronizada. O celular também, beleza? Tem o problema que é, se tu editar tuas senhas em computadores diferentes, pode ser que ele tenha problema sincronizando elas, então vocês têm que ter certo cuidado, que nem eu disse, usando o KeePass você tem muito mais controle sobre onde estão os seus arquivos, sobre como é que tu faz a sincronização, mas não é tão bom quanto um serviço online, por exemplo, que tem esse tipo de coisa, só que é uma troca, né, de conveniência pelo mais controle que tu tem nos teus arquivos. Agora que vocês têm um gerenciador de senhas e que vocês aprenderam a usar eles, use senhas únicas em todos os serviços, use senhas complexas para todos os seus serviços. Você não precisa mais lembrar das suas senhas, então você não precisa usar senhas previsíveis, senhas pequenas, você pode usar senhas que são uns calhamaços gigantes, todos cheios de símbolos e que não significam nada para vocês e nem para quem estiver olhando isso. Isso tem a vantagem de que se um serviço não está encriptando suas senhas, se um keylogger vazar uma senha de vocês, se houver qualquer tipo de vazamento, o atacante vai ver assim, ok, tem um e-mail da pessoa e tem esse calhamaço de caracteres que não faz nenhum sentido, não dá para fazer o ataque, por exemplo, de credential stuffing que eu falei para vocês. E daí, que nem eu disse, se familiariza com as opções do software, mexe em todo ele, dá uma olhada nas opções de segurança que tem ali. Eu realmente sugiro que vocês tenham a opção de fechar o cofre de senhas a cada 10 minutos, a cada 5 minutos e tal. É um pouco chato, às vezes, se tu tá o dia inteiro digitando senha, ele tá fechado de novo, tem que desbloquear de novo. Mas é bom porque daí, se vocês deixarem o computador de vocês aberto, não tá ali o banco de dados com todas as senhas também disponível para as pessoas copiarem. E daí eu vou falar também sobre autenticação de 2 fatores e Time-Based One-Time Password, que não é exatamente o tópico do vídeo hoje, tá? É um outro tópico de segurança, autenticação de 2 fatores, mas essas ferramentas elas podem ajudar vocês com isso também, tá? O TOTP, que eu disse, Time-Based One-Time Password, é uma maneira mais segura de vocês fazerem a autenticação de 2 fatores, né? Vocês usam a senha e vocês usam uma segunda senha, um segundo fator que vocês têm, porque geralmente os serviços ou eles vão usar SMS ou e-mail para te mandar uma senha única que eles geraram, ou eles vão usar autenticação de 2 fatores com um aplicativo autenticador, tá? O problema do SMS é que ele é facilmente interceptável. O protocolo SMS, ele não tem criptografia, alguém dentro do provedor de telefonia poderia saber o SMS que tu vai receber e interceptar isso, dá para ser interceptado enquanto está chegando para ti, dá para clonar em teu chip. Então o SMS ele não é o protocolo mais seguro para fazer esse tipo de distribuição de senhas. O e-mail é um pouquinho melhor, mas também não é a coisa mais segura. O jeito que o TOTP funciona é que tu recebe um código e daí tu guarda esse código, que é como se fosse uma senha, tá? Mas tu guarda ele dentro de um aplicativo.
A cada segundo esse aplicativo, ele cria uma nova senha de alguns dígitos que é baseada nesse código, tá? Então, o atacante, ele precisaria ter essa senha e não apenas o código que tu precisa mandar, tá? Se o atacante visse o código, tipo, roubasse do teu computador, visse na tela do teu computador, né? Olhasse pelo teu ombro e visse, o código é 123578. Isso ainda não seria suficiente para roubar a tua conta daqui a 30 segundos, porque daqui a 30 segundos tem um código novo, tá? Então, geralmente, você precisa dessa senha que o serviço gera para você guarda e você tem que guardar ela num software autenticador. O KeePassword e o Bitwarden, eles permitem que quando vocês cadastram um serviço ali, vocês digam, bota um código TOTP aqui e ele faz a geração dos tokens para vocês em tempo real. Ele vai ficar um reloginho ali do lado da entrada do site, você clica e ele pega esse código, tá? Isso é muito útil, mas eu prefiro usar aqueles aplicativos de celular que tem a geração de token, porque daí realmente é 2 fatores, sabe? Tem as senhas que estão no meu computador, tem as senhas que estão no meu celular e meio que precisa ter os dois para fazer entrar. É uma questão de o que é mais conveniente, o que é mais rápido versus o que é mais seguro, beleza? E já vou aproveitar esse espaço aqui para dizer que tem um aplicativo de celular que é sacana pra caralho e eu recomendo eles muito, que é o Authy, A-U-T-H-Y. Porque eu usava eles há muito tempo atrás e tinha vários serviços meus que estavam ali ainda. E daí, há pouco tempo, eu resolvi, não, eu vou migrar tudo para uma solução aberta. Se vocês forem no F-Droid, vocês vão achar vários bons aplicativos que fazem autenticação por token. O que eu estou usando agora é o TOKN, tipo token, só que sem o E. Mas tem, por exemplo, a Aegis, que é um aplicativo famoso e tal. Só que esse Authy desgraçado, ele não te dá a opção de exportar os códigos, tá? E ele só tem backup para uma nuvem deles, e o que eu acho muito suspeito, e eu acho e ele não é software aberto também, tá? Então eu desrecomendo o pessoal usar o Authy. O problema é que vários sites recomendam, instala esse Authy aqui, ele é um software bom, ele é dessa porcaria da Twilio, que tudo que esse pessoal compra aí vira uma bosta, tá? Então fica aqui o meu repúdio a eles, mas vamos voltar aqui pro vídeo. Eu recomendo, se vocês usarem aplicativos de autenticação de 2 fatores, usem algum que é open source, usem algum que vocês baixam da loja do F-Droid, tá? Então, para reiterar novamente, tá? Para vocês, se vocês não estavam familiarizados com o conceito de gerenciamento de senhas, vão devagar, se familiarizem com o conceito, pensem em migrar aos poucos os serviços que vocês estão usando, se vocês acharem interessante, né? Se vocês quiserem aumentar a segurança de vocês. Se vocês fizerem isso com responsabilidade e cuidado, é uma prática que vai requerer muito pouco esforço e vai aumentar demais a segurança de vocês, tá? Então, de novo, não esqueça e nem anote a senha mestra de vocês. Vocês têm que ter uma senha mestra que ela é segura o suficiente, ela é grande o suficiente, mas que vocês vão conseguir lembrar dela. Tenham um backup do banco de senha se vocês estiverem usando o KeePassword, tá? Precisa de bastante cuidado, precisa de responsabilidade, mas feito direitinho não é tão difícil e aumenta muito a segurança de vocês. Vocês vão ter senhas únicas em todos os serviços, senhas que não são previsíveis, senhas que são difíceis de quebrar e senhas que, se vazadas, não têm um grande perigo. E para concluir, pessoal, existem diversas práticas que são simples na segurança digital, que, se vocês fizerem elas em conjunto e com uma disciplina de fazer todas elas todo dia, tá? Elas vão deixar vocês seguros contra a maioria dos ataques que são mais comuns. Então, usar gerenciadores de senha, usar autenticação de 2 fatores, usar softwares seguros e atualizados. E tem um asterisco aqui, né, que a gente está tendo muito problema dos softwares atualizados às vezes virem infectados com ataques da cadeia de suprimentos e tal, mas ainda é uma boa dica vocês usarem software na versão mais estável, mais atualizada, tá? Vocês não precisam usar o software mais atualizado de todos, que recém saiu do computador do desenvolvedor, mas não usem softwares de 2 anos atrás, 5 anos atrás. Se tem atualizações mais novas, busquem as atualizações mais novas. Se vocês conseguirem compartimentalizar o ambiente de trabalho de vocês, por exemplo, e o ambiente pessoal, o ambiente de militância, o ambiente que vocês estão mexendo em sites de jogos lá, que vocês estão baixando jogos de sites que talvez sejam pouco idôneos e tal, do ambiente de trabalho, do ambiente pessoal, isso ajuda bastante. E evitar os comportamentos de risco, que nem eu disse, né? Então, talvez não vá em tantos sites que tem downloads de jogos paralelos. Se vocês fizerem isso, use um computador diferente, coisas desse tipo. Se vocês fizerem isso aqui, vocês já vão estar com 99% de segurança. Vai ter casos ainda que vocês podem rodar, que pode dar problema, mas isso aqui já vai ser extremamente seguro. Gostaram, pessoal? Tem alguma pergunta? Deixa um comentário, né? E se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem ver mais dele, por favor, digam isso. Eu tô tentando, volta e meia, fazer um vídeo que vai complementar os assuntos que a gente tá falando aqui, para que vocês saiam pessoas mais formadas sobre tecnologia, sobre segurança da informação, sobre todo esse tipo de coisa, beleza? Nós nos vemos na próxima e tchau!